Opa, beleza, pessoal? Vou falar um pouquinho para vocês sobre arremesso de faca. É um esporte que eu aprendi recentemente e às vezes o pessoal acha curioso e pergunta mais sobre, né? Como começar e como fazer e dicas básicas. Bom, é um esporte simples, você não precisa de muita coisa para começar. Você pode fazer dentro de casa, tem um espaço pequeno, 2 metros, você já consegue treinar. Mas o ideal é fazer do lado de fora, né? É um esporte outdoors. Tipo de coisa para você fazer num acampamento, numa trilha, é mais divertido fazer em contato com a natureza. O que você vai precisar para começar? Bom, um arremesso de faca, você vai precisar de uma faca. Mas o que é uma faca de arremesso? Uma faca de arremesso não é uma faca como você pensa quando se diz uma faca. Uma faca de arremesso não tem um punho que uma faca teria para trabalho. Uma faca de arremesso não tem lâmina que uma faca teria. Ela é cega, não corta. Existem facas de arremesso que as empresas fazem com lâmina para ficar mais cool, maneiro, tático, mas não é adequado porque você pode errar um arremesso e pode se cortar, pode cortar alguma coisa. Você pode tentar fazer um arremesso e se cortar antes do arremesso, durante o manuseio da lâmina, ou quando ela pode bater e ricochetear. Então, uma faca de arremesso não é uma faca de verdade, ela é um projétil, um dardo. E outra coisa importante apesar de não ter o cabo grosso, que ajuda na ferramenta, ela tem a cabeça grossa, né? Na verdade, a lâmina em si, ela é toda mais grossa que a faca normal. Então, se você arremessar uma faca de cozinha, você vai quebrar a sua faca de cozinha. Então, você está querendo começar e você não tem uma faca de arremesso, não use uma faca de cozinha. Você vai quebrar a ferramenta, você provavelmente vai quebrar a ponta, porque ela é muito mais fina, e você pode se cortar segurando pela lâmina afiada, ou ela pode ricochetear, voltar e te cortar, te machucar, quebrar alguma coisa na casa, enfim. Não use uma faca de verdade. Se você não tiver uma faca de arremesso, você pode usar até uma chave de fenda. A técnica que eu vou mostrar é a técnica base de arremesso pela lâmina, pela ponta, que é a técnica de meia volta, half spin, que é o nome, que é a distância mínima para arremesso de giro, né? Rotational throw. Você segura pela lâmina e arremessa. Você pode fazer exatamente igual com uma chave de fenda. E ela é pontuda, ela vai entrar no alvo se você tiver uma madeira macia, ou de repente, se você não tiver madeira, você pode juntar uma pilha de caixa de papelão. Use uma chave de fenda, mas não use uma faca de verdade. Agora, sobre o alvo. Eu tenho aqui um alvo que eu montei, bem simples. É só uma tábua. Esse não é o alvo ideal também, porque essa tábua é muito dura. Quando você acerta com a faca de frente, até dá para ver pelo som, né? Essa madeira é muito dura. O ideal é você ter um tronco de árvore, aqueles que cortam em disco, tipo uma pizza, né? E deixa ele molhado, que ele fica bem macio, a faca entra fácil, você consegue ver como você errou, como você acertou. Ou, se você tiver mais paciência e souber montar, é você comprar aquelas toras de 2x4 e fatiar elas, porque a lateral do alvo é mais macia, a faca entra mais fácil aqui. A diferença do som. Então, se você comprar essa tora 2x4, ou qualquer tamanho que seja, você vai pegar essa seção e vai montar como se fosse um Lego. E aí você faz o quadro de frente com os quadradinhos da borda. Aí a faca vai entrar com uma beleza, você também mantém molhado. Esse aqui funciona, mas precisa de um pouco de força e é mais difícil de você acertar. É difícil de você saber se você está errando e como você se consertar. Porque existem algumas técnicas para você ver se você está errando. Por exemplo, você acertou a faca um pouco virada para baixo ou virada para cima, significa que você errou o giro. E como essa madeira é muito dura, pode ser que você não consiga. Então, quando você está começando, é bom que a madeira seja macia para você ver se você está errando mais ou menos e corrigir. No caso de uma madeira dura, é complicado. Se você não acertar direito, perpendicular, ele pode quicar. E aí você não sabe porque você está errando. Mas agora vamos falar da técnica de arremesso em si. Já falamos um pouco da faca, das ferramentas e do alvo, na madeira. Vamos falar do arremesso. Existem várias técnicas de arremesso, tá? Existe uma que é chamada Instinctive No Spin, que é o que seria no instinto, né? Você tem a habilidade, você já tem você faz no improviso, digamos assim, você reduz a distância. Que você segura a faca
com a ponta para frente e você arremessa e ela apenas termina de fazer a rotação com a ponta e você pode usar essa técnica em qualquer distância. É um pouco mais complexo para quem está começando, porque você acaba fazendo a faca rodar menos, rodar mais, e é muito difícil você acertar a distância. Se você estiver perto, você tem que fazer ela rodar um pouco mais rápido, se você estiver longe, você tem que fazer ela rodar um pouco mais devagar. Então eu vou começar aqui pela técnica half spin, como eu falei, que é a técnica de meio giro. Eu vou segurar a faca pela lâmina, vou arremessar e a faca vai fazer meio giro e eu vou acertar o alvo. O que é importante aqui? Mais importante do que como você vai fazer isso é você sempre fazer igual. Tem gente que gosta de segurar hammer grip, military style, tem vários nomes na internet. Tem gente que gosta de segurar pinch grip, beliscando, né? Então tem gente que gosta de segurar assim, tem gente que gosta de segurar com a mão inteira. Não importa, tem gente que gosta de segurar assim com ela para cima, tem gente que gosta de segurar assim com ela para frente, para trás, enfim. Não importa muito como você vai fazer agora para começar, desde que você sempre faça igual. Por quê? Nos filmes você vê o cara ninja, joga a faca e a faca vai rodando e acerta o alvo. Isso só é bonito em filme, porque isso aumenta o caos. Como é que você vai saber o controle da sua distância com a faca rodando? É muito caos para controlar. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é aprender a nossa distância. É uma distância que você sabe que, se você sempre fizer o mesmo movimento de braço, segurando a faca no mesmo lugar, a faca vai sempre demorar esse tempo, essa distância, né? Tempo e distância que tem o mesmo efeito, para fazer a rotação. Ou seja, eu vou fazer o giro de tal modo que, se eu soltar a faca aqui, ela vai ter esse tempo e essa distância para girar e acertar de ponta. E eu vou fazer sempre o mesmo movimento. Então, se eu jogar uma vez assim e na outra eu jogar assim, pode ser que seja o suficiente para a faca bater com um cabo para baixo ou com um cabo para cima. Então tem que sempre ser repetitivo. É como uma catapulta. Você sempre arremessa a faca igual. Outra coisa é, você não arremessa a faca com a mão. Você arremessa a faca com o braço. Não precisa rodar a mão, porque isso vai fazer a faca rodar mais. E a gente não quer que a faca rode mais, a gente quer que a faca rode o que ela precisa para completar a rotação nesse tempo. Então eu vou fazer um exemplo. Eu vou jogar a faca de perto e ela não vai terminar de girar. Viu que a faca bateu assim. Ou seja, ela saiu da minha mão e... Desculpa, eu estava segurando assim. Ou seja, ela saiu da minha mão e não teve tempo de completar a rotação. Eu teria que estar mais longe para ela ter tempo de completar. Então, se a gente sabe que aqui está perto, a gente vai dar um passo para trás. E a gente vai fazer isso, mais um passo para trás, até a gente acertar o alvo. Quando a gente acertar o alvo, a gente vai ver se a faca está perpendicular, se ela rodou demais ou se ela rodou de menos. Ou seja, se você segura a faca pela lâmina e você solta a faca, se ela bater e ficar com o cabo para baixo, é porque ela ainda não rodou o suficiente. Se ela bater e ficar com o cabo para cima, é porque ela rodou demais. Então, se ela bater com o cabo para baixo, você dá um passo para trás. Se ela bateu com o cabo para cima, você dá um passo para frente. Claro, considerando que você tem domínio do movimento, né? Você não pode ficar no mesmo lugar e jogar uma vez com a mão, outra vez segurar na ponta. Mas é uma questão de repetição. Então, agora eu vou dar um passo para trás. Porque ela ainda bateu com a ponta para cima. Eu vou dar mais um passo para trás. E agora ela bateu, está perpendicular, é o que a gente quer. Se essa madeira fosse uma madeira bem macia, talvez um tronco de árvore desses que fica no jardim dias e fica bem macio, talvez ela entrasse mesmo com a ponta para cima. E aí você vai aprendendo, a faca entrou, mas eu preciso dar um passo para trás ou para frente. Como essa madeira é muito dura, isso atrapalha um pouco o iniciante, porque se você não acerta direitinho, ela não entra. Então é mais difícil de ver. Às vezes você vai ver que a faca vai entrar, como eu falei, ela fica assim. Ou seja, eu preciso dar um passo para frente, para trás. Eu vou jogar de novo e depois eu vou fazer um câmera lenta para a gente ver a rotação na faca.
Então, como eu espero que deu para ver no câmera lenta, a rotação da faca depende da distância e do movimento. Você faz sempre o mesmo movimento, a faca vai fazer sempre a mesma rotação. Se a gente estivesse numa distância maior, por exemplo, mais 1 metro, depende do tamanho da pessoa, da altura, braço, do tamanho, até do tamanho da faca, né? Se você estiver usando uma faca maior ou menor, ela vai precisar de mais espaço. Você poderia então fazer o arremesso pelo cabo, e aí seria um full spin, ela vai dar uma volta completa. No nosso caso é só um half spin. E é isso, espero que tenha sido claro, que dê para entender. Até a próxima, valeu!